finalmente a Google deu um passo relevante no desenvolvimento de AI. Então, desde o lançamento do ChatGPT, o que a gente ouve por aí é que a Google está desesperada para lançar alguma coisa. Eles lançaram aquele BART, que foi aquele sistema que deu errado já no lançamento, e eles têm desenvolvido algumas coisas ali, tem funcionado e tudo, mas não chega nem perto da velocidade que o ChatGPT tem sido desenvolvido, principalmente depois que a Microsoft colocou mais grana lá. Mas agora a Google surpreendeu todo mundo ao anunciar esse novo sistema chamado Gemini, que não leva nem o mesmo nome lá do BART, e a gente vai falar mais sobre isso aqui nesse vídeo. E você que está entrando na área de dados, já trabalha com dados, ou profissional de qualquer área, por que esse sistema, o Gemini, ele pode mudar a sua vida e revolucionar o mundo muito mais do que o ChatGPT já fez. Então vamos lá, para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal se esse vídeo agregar valor na sua vida de alguma forma. Além disso, no vídeo passado eu anunciei o lançamento do nosso livro. Depois de muito feedback, depois de muita conversa com vocês, depois de mais de um ano de trabalho, o livro está finalmente pronto e vai ser lançado pela editora na semana que vem, se tudo correr bem. E o que você pode fazer enquanto isso? Enquanto o livro não é lançado nas lojas, em diversas lojas aí pelo Brasil inteiro, você pode ir lá no site carreiraanalitica.com e se inscrever lá na lista de interesse. O que eu vou fazer? Na época do lançamento eu vou anunciar algumas promoções, alguns sorteios, ainda estou definindo tudo direitinho aí. Então, vai lá no site, se você tem interesse nesse tipo de migração de carreira, não existe livro nenhum no mundo que seja tão completo quanto esse que a gente vai lançar daqui uma semana. Então aproveita essa chance. Como você imagina também, não vai ser nada caro, nada que... Eu justamente foquei em livro, porque você pode tanto utilizar para você profissional que já trabalha na área há mais tempo, quanto um profissional que está entrando na área agora. Você pode ter esse livro ali de cabeceira para te ajudar no passo a passo. Não é um investimento alto, se você comparar aí com curso, com outro, tanta coisa que a gente vê pela internet aí. Então é uma coisa acessível e muito completa e que vai te ajudar a tomar melhores decisões. Então não perca tempo, vai lá e preencha a lista de interesse que logo logo a gente anuncia aqui os sorteios e tudo que a gente vai fazer. Aproveita que é por tempo limitado e além disso o livro ele é físico, então pode ter um problema aí de estoque mesmo. Dependendo do tanto que sair, vai demorar um pouco mais para você conseguir comprar depois. Então vamos lá, sem enrolação, vamos voltar aí para o assunto do Gemini. Então qual que é a grande diferença entre o Gemini e o ChatGPT e outras ferramentas que têm surgido por aí? O Gemini, diferente do ChatGPT, ele foi treinado, ele foi construído de forma multimodal. O que isso significa? Então para você que está mais acostumado aí com o ChatGPT, com a versão 4, você deve saber já que ele já trabalha com DALL-E, então ele não só é capaz de gerar texto, mas ele já gera imagens e outros tipos aí de arquivos. Inclusive, ele hoje já consegue analisar dados. Você consegue enviar ali um arquivo, um CSV, por exemplo, um Excel, e o ChatGPT já consegue analisar e trazer conclusões desses dados. Mas o que acontece? Qual que é a diferença aqui? A multimodalidade do ChatGPT ela acontece depois. O treinamento do ChatGPT foi baseado em texto que está pela internet. Então a gente alimentou a internet com texto em páginas de todo tipo aí, artigos científicos e tudo mais. Então o ChatGPT absorveu toda essa informação e utilizou essa informação em forma de texto para gerar tudo que ele faz hoje. Então ele foi alimentado somente por texto. E aí, a partir disso, a gente consegue gerar imagem e outras coisas baseado no texto que foi gerado anteriormente. O que acontece? A multimodalidade que acontece aqui no Gemini, ela é diferente. Ele foi alimentado com outros tipos de arquivo. E qual que é a importância disso? São duas principais. A primeira delas é que para praticamente qualquer profissional, no dia a dia do profissional ali, ele não vai trabalhar somente com um tipo de arquivo. Ou seja, para uma pessoa que trabalha com pesquisas ou na área de dados mesmo, essa pessoa não vai trabalhar somente com texto, não vai absorver somente texto. Ela vai assistir vídeo, ela vai escutar algumas coisas, e inclusive tem muito conteúdo em forma de vídeo, áudio. Então você consegue absorver, você geralmente absorve conteúdo de diferentes formas. E aí você cria sentido nesse conteúdo todo que você absorveu, e aí o output, a saída disso que você está criando, vem baseada nesse tanto de input diferente. E o que acontece aqui? Na multimodalidade do Gemini contribui justamente para isso. Então, se um profissional da saúde, por exemplo, que antes dependia do ChatGPT para tirar alguma conclusão, que estava ali somente baseado em texto, essa pessoa vai conseguir absorver de várias outras fontes a informação e vai criar sentido entre elas. E aí, entrando num exemplo aqui que entra justamente nesse segundo ponto de complexidade, o quão longe isso consegue ir, a multimodalidade ela não só vai contribuir para
unificar essas diferentes formas de conteúdo, diferentes formas de arquivo mesmo, mas ela vai contribuir para criar uma inteligência mais alta. Ou seja, quando você simplesmente lê o que eu estou falando aqui, se você estivesse lendo tudo isso que eu estou falando, você não teria condições suficientes para saber que entonação que eu estou falando, se eu estou fazendo uma ironia ou não. O seu nível de interpretação seria muito mais limitado do que se você estivesse comparando isso com o que você está assistindo agora. Você está vendo a minha entonação, você absorve geralmente. Você pode ligar o texto do que eu estou falando e ver a legenda aí pelo YouTube. Você pode me escutar e você vai sentir pelo meu tom de voz e vai entender, vai tirar talvez conclusões até muito mais profundas e diferentes do que você tiraria somente com texto. E além disso, você pode ler a minha imagem corporal, linguagem corporal. Então, a partir desses 3 exemplos, você já percebe que unificar diferentes tipos de arquivos e colocar isso tudo no mesmo lugar, no mesmo cesto, vai trazer uma complexidade muito mais alta para a inteligência artificial. Isso dá medo por quê? Porque assim, se a gente estava acostumado com um mundo, digamos, 2D, agora o negócio vai ficar 3D e vai ficar muito mais profundo mesmo. A gente não sabe o limite que isso pode trazer. Porque se havia alguma diferença entre o que a gente fazia no dia a dia e o ChatGPT, era justamente isso, da gente conseguir unificar coisas diferentes. Por exemplo, quando a gente pensa em música, a geração de música, o ChatGPT já pode criar muita coisa, mas ele tem uma limitação ali porque ele não consegue escutar a música, ele consegue procurar artigos na internet que falam sobre alguma música específica e trata isso como informação útil para aquilo que ele quer gerar, e ele gera uma música, por exemplo. E pode falar sobre entonação e tudo, mas baseado na informação que ele absorve em texto, ou seja, alguém escreveu sobre isso antes. Já o caso do Gemini vai ser diferente, ele vai escutar uma música e vai conseguir compreender ali o tom de voz e tudo que está ao redor daquilo. Você entende então que se o Gemini funcionar da forma que a Google está prometendo, não vai ter nem comparação entre um modelo multimodal e um modelo que é o que a gente tem hoje no ChatGPT, nem que seja o 4 mesmo, ou 5 se for somente em forma de texto. Porque a forma que a gente está alimentando esse sistema é muito mais poderosa. Bom, a Google entrou de novo numa polêmica. Por quê? Porque na hora de anunciar, ela mostrou tudo muito perfeito. Ela fez os prompts lá e tudo. Você pode assistir o vídeo, eu vou tentar deixar aí na descrição. Mas aí a Google, na hora de apresentar, ficou tudo muito perfeito. Talvez depois do que aconteceu lá na apresentação do Bart, que deu errado, apareceu lá a apresentação da Microsoft com o Windows, se não me engano, 98, que travou, deu tela azul. A Google passou por uma coisa parecida. Ela estava apresentando o Bart e começou a dar erro logo de cara, pelo desespero deles de lançarem uma coisa ali correndo, vendo que o ChatGPT, a OpenAI, tinha lançado o ChatGPT e o negócio estava crescendo bastante. Então eles tentaram ali não perder o timing e se deram mal no sentido de que se queimaram, né? Lançaram um produto ali antes da hora e se queimaram na apresentação, logo de cara. Na apresentação do Gemini, o que aconteceu? Fizeram tudo perfeito demais. E aí tem um monte de gente comentando que os prompts que eles mandaram já estavam ali meio que pré-configurados, porque a resposta foi rápida demais. E aí já tem saído aí até no TechCrunch e alguns portais de notícias relevantes, falando que os caras meio que fizeram meio que fake ali a apresentação, para não dar erro nenhum. Mas assim, independente disso, isso leva tempo, né, para desenvolver uma ferramenta dessas. A gente sabe a grana e a competência toda aí que a Google tem. Então tem muita gente que já começou a provar o produto e tem reclamado bastante aí pela internet. Mas, independente disso, a gente sabe que leva um tempo, porque esses modelos treinados, eles precisam cada vez mais, quanto mais informação você coloca lá dentro, mais poderoso eles vão ficando. Então vai levar um tempo, a gente sabe disso, mas só de saber que a Google deu esse passo, isso vai sim dar uma chacoalhada na OpenAI, que inclusive foi investida aí pela Microsoft, então a Microsoft está por trás de tudo, ela já tem integrado o ChatGPT dentro das ferramentas do Windows. Então ferramentas que estão dentro do pacote Office, por exemplo, ou do próprio Windows, vão ficar cada vez mais poderosos nesse sentido. E a Google não quis ficar para trás, então ela já integrou uma parte do Gemini com o Bart, que foi o sistema que eles lançaram. E como você deve saber, a Google também tem um tipo de Office, que tem o Google Sheets, que eu falo bastante aqui no canal, eu até prefiro o Sheets para a maior parte dos casos. Aí tem o Doc, que é como se fosse o Word, tem várias ferramentas, não só essas, mas a Google tem muita coisa, o Gmail e tudo mais. Então assim, a integração disso com as ferramentas da Google vai mudar bastante o mundo. Então você tem as duas maiores empresas nesse ramo brigando entre elas, que pra gente, pro usuário final, provavelmente vai ser muito bom. A gente vai ter a opção de escolher e vai ter essas empresas aí desafiando uma a outra.
só que ao mesmo tempo a gente sabe muito bem que isso também vai impactar a vida dos profissionais que trabalham não só nessas empresas, mas em empresas que utilizam essas ferramentas no dia a dia. Então, para o analista de dados que faz uma análise que demanda ali um trabalho manual, eu já falei aqui no canal várias vezes, eu realmente acho que tem muito futuro para a área, mas eu também acho que a área vai mudar bastante. Tem muita coisa aí que o cara faz hoje que demanda trabalho manual, e cada vez mais esse trabalho vai ser automatizado, e aquelas 3 esferas que a gente fala, que é a de negócios, a parte matemática e a parte de programação, essa esfera vai cada vez mais dar um espaço maior para a área de negócios e a combinação entre elas. Então a pessoa que tem ali um conhecimento do negócio bem profundo e junta isso com a programação para poder utilizar, ou pelo menos os conceitos gerais de programação, porque na hora que você vai fazer um código ali para sua análise, você vai cada vez mais conseguir utilizar uma ferramenta dessas de forma automatizada, você não vai ter tanto mais trabalho manual. A mesma coisa para a parte matemática, mas você tem que saber o que existe para poder pedir para essas ferramentas. Elas ainda não são tão boas assim para concluírem qual é a melhor solução para todo tipo de problema que tem no mundo. Então conhecer o negócio e ter uma base forte dessas outras para saber qual que é a melhor forma de resolver um problema através da programação e qual que é a melhor forma de resolver esse mesmo problema através da matemática, e a unificação de tudo isso é o que vai trazer o diferencial do profissional do futuro. Que é uma coisa que eu falo bastante no livro também. Eu cubro muito, de forma muito completa, todas essas áreas, então você vai ter uma noção boa de tudo que existe, o que é mais utilizado no dia a dia. Então, eu espero que o vídeo tenha sido útil. O que você acha dessa ferramenta nova? Você acha que a Google vai conseguir passar a OpenAI e a Microsoft? Ou não? Já é tarde demais? O ChatGPT, já, como você sabe, foi a ferramenta aí que mais cresceu de forma rápida na história nossa. Então, na sua opinião, o ChatGPT vai continuar como líder aí, quando a gente pensa daqui 1, 2 anos, ou a Google vai dar esse salto e vai passar o ChatGPT? Quem vai ganhar essa guerra? E vai sobrar pra gente? Vai ser bom, vai ser ruim ou dá igual? Meu nome é Danilo, muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.